É. Quando a gente mergulha na bibliografia de Fyodor Dostoiévski, é muito fácil se perder naquela densidade toda, sabe? Com certeza. Aquela densidade filosófica, né? Exato. E aí o pessoal acaba ignorando a mecânica narrativa que é brilhante e que sustenta tudo isso. Tipo, para quem já acompanha a literatura russa, a gente não precisa ficar chovendo no molhado sobre o quão genial ele é. Isso já é meio que um consenso absoluto. Pois é. Então, a nossa missão nessa imersão de hoje é dissecar exatamente como ele usava essas estruturas de verdadeiros thrillers psicológicos, sabe? Romances de suspense mesmo, para empacotar esses debates existenciais mais profundos. E a gente tem um material muito rico para isso hoje. Muito. Reunimos um compilado fantástico de fontes para essa análise. Tem artigos bem detalhados, guias de leitura minuciosos, tipos do Garimpo Literário e da Estante Diagonal, e também uns ensaios instigantes e um roteiro em vídeo que foca puramente na ordem ideal de leitura. O que é fundamental para não se perder, né? Exatamente. O nosso objetivo aqui é entregar um mapa estrutural para quem está ouvindo, um atalho fascinante para dominar a mecânica desse gigante, provando que a obra dele, na verdade, tem um ritmo frenético, uma agilidade de roteiro que muita gente, focada só naquele peso acadêmico, acaba deixando passar. E aí que está o grande perigo quando a gente vai analisar ele. É super tentador focar só no verniz de intelectualidade e esquecer que a própria vida do autor forneceu um material bruto. Uma vida que parece ter sido roteirizada para um desses romances tensos dele. Nossa, sim, a vida dele é uma loucura. Existe um dinamismo na obra literária que nasce direto dessa biografia de pura sobrevivência. Quando a gente cruza os materiais de apoio, fica muito evidente que ele era obcecado pelo que ele mesmo chamava de questões malditas. As grandes questões da humanidade. Isso. Estamos falando de embates sobre vida ou morte, aquela linha super tênue entre a fé e a dúvida, a busca pelo bem e pelo mal absolutos. E a genialidade é que ele não ficava debatendo isso num vácuo acadêmico confortável. Não mesmo. Ele colocava essas questões nos ombros de personagens que estão, sabe, correndo contra o tempo, gente fugindo da polícia, cometendo crimes, ou simplesmente à beira de um colapso mental completo. É uma jornada biográfica e literária que se retroalimenta o tempo todo. É verdade. A biografia dele parece tão irreal que às vezes chega a ofuscar a própria obra. Vamos contextualizar esse cenário para quem nos ouve, porque a juventude dele, lá na década de 1840, ditou todo o ritmo do que vinha a seguir. Dostoiévski se envolveu com o círculo de Petrashevsky. Que era aquele grupo de intelectuais, né? Isso, um grupo lá em São Petersburgo que debatia problemas políticos e sociais que eram urgentes na época, só que o czar Nicolau I viu naquilo uma ameaça direta à autocracia e mandou prender todo mundo em 1849. E aí, o autor foi simplesmente condenado à morte por fuzilamento. Imagina o peso disso. É uma carga psicológica brutal para um escritor que ainda estava ali engatinhando no início da carreira. Mas o que os ensaios do Garimpo Literário mostram, e que eu acho fascinante, é que focar apenas no trauma da condenação quase ofusca a verdadeira transformação que veio logo depois. A execução não aconteceu de fato, né? Exato. A execução era uma farsa psicológica, uma tortura armada pelo governo. Os condenados foram levados à praça pública, amarrados aos postes, com os fuzis apontados para eles. E aí, no primeiríssimo e último minuto, chega o perdão do czar. Chega o mensageiro comutando a pena para 4 anos de trabalhos forçados lá na Sibéria. E foi esse contato visceral com os prisioneiros na Sibéria, que eram as pessoas mais marginalizadas da Rússia, que alterou o estilo literário dele de uma forma irrevogável. É aí que começa a virada. É nesse retorno que a gente vê a chamada fase de transição. A escrita dele abandona aquelas antigas influências românticas e se torna incrivelmente densa. Ele passa a explorar a mente humana em situações limite e, surpreendentemente, é também quando ele desenvolve uma visão ironicamente cômica, bem satírica, sobre os problemas sociais do século XIX. E o detalhe que realmente muda a nossa perspectiva sobre ele é que esse caos estava muito longe de acabar depois da Sibéria.
As fontes revelam uma rotina de pura instabilidade. Tinha os ataques severos de epilepsia, que paralisavam a escrita dele. Que eram fortíssimos. Sim, mas tinha também um vício avassalador em jogos de azar, especificamente na roleta. E só para nossa audiência ter uma dimensão do desespero do cara, ele ditou o romance O Jogador em questão de semanas, num ritmo completamente frenético, só para pagar a dívida urgente. Ele estava com a corda no pescoço. Totalmente. Ameaçado por um editor inescrupuloso, ele quase perdeu os direitos autorais de absolutamente todas as obras dele, as passadas e as futuras. Foram anos vivendo como um fugitivo, correndo de credores pela Europa afora. E a ironia salvadora dessa situação toda é que foi justamente essa urgência de ditar o jogador que obrigou ele a contratar uma estenógrafa, a Anna Snitkina. Os artigos biográficos são unânimes em apontar que esse segundo casamento com ela foi a âncora que faltava na vida dele. Ela salvou a carreira dele, praticamente. Sem dúvida. A Anna, que tinha menos da metade da idade dele na época, trouxe um pragmatismo absurdo. Ela assumiu as finanças, organizou aquela tempestade que era a rotina do escritor e permitiu o florescimento da chamada fase de maturidade. Sem essa organização externa, a literatura russa talvez não tivesse essas grandes obras-primas que vieram a seguir. É incrível pensar nisso. E é nessa fase madura que os guias de leitura destacam a consolidação de dois conceitos literários vitais. O primeiro é a técnica da polifonia, e o segundo é o foco narrativo no pequeno homem. Vamos destrinchar isso com cuidado porque é bem importante. A polifonia é um termo que aparece direto nas análises estruturais. Mas aplicando isso direto à experiência de quem está lendo, o que muda? Em vez de usar analogias super complexas, a gente pode pensar na estrutura de um romance tradicional como se fosse um tribunal. Um tribunal onde o autor é o juiz absoluto. Exatamente. O juiz conduz as testemunhas, que são os personagens, apenas para provar a tese final dele mesmo. Agora, na polifonia do Dostoiévski, o tribunal funciona sem o juiz. Cada um por si. Isso. O autor coloca os personagens no centro de um debate de altíssimo risco, como num parlamento radicalizado, e entrega um microfone com um mesmíssimo volume para cada um deles. Cada personagem tem uma visão de mundo completa, radicalmente diferente e independente. Eles debatem de igual para igual. De igual para igual. E o júri, que é quem está com o livro na mão, fica solto no meio desse fogo cruzado de vozes simultâneas, sem que a narrativa mastigue e diga quem está certo ou quem está errado. É uma excelente definição. Essa independência argumentativa exige muito de quem lê, porque o autor simplesmente não fornece aquele conforto moral de uma conclusão simples. Você fica meio que sem chão. Fica. Isso se conecta perfeitamente ao segundo conceito que mencionamos, o pequeno homem. Estamos falando das pessoas comuns, dos desfavorecidos, aqueles funcionários invisíveis que andavam pelas ruas de São Petersburgo. Eles são a espinha dorsal de qualquer sociedade. E para o autor entender esse ser humano que é esmagado pelo sistema, era a única forma de retratar a verdadeira psicologia de uma nação. Faz todo sentido. Dar voz a esse pequeno homem através da estrutura polifônica é o que eleva a obra dele. Mas, com um arcabouço tão complexo de vozes e temas, os roteiros de leitura que consultamos fazem um alerta super enfático sobre por onde entrar nessa obra. Existe um consenso forte sobre onde não se deve começar. Tem umas armadilhas famosas aí. A maior delas, sem dúvida, é aquele impulso de começar direto por Os Irmãos Karamazov. É o erro clássico. É. Embora seja a grande obra-prima dele, o romance tem ali umas 900 páginas e é estruturado sobre dinâmicas filosóficas absurdamente complexas para um primeiro contato. É literalmente tentar correr uma maratona sem nenhum treinamento prévio. Outro tropeço comum, que as fontes apontam, é Noites Brancas. A armadilha de Noites Brancas é o tamanho. Ele é curtinho, atrativo. Acaba chamando muito leitor iniciante. Mas o ensaio em vídeo que a gente analisou argumenta que, por ser uma obra da fase de juventude, ainda está muito embebida naquele romantismo. Não representa a verdadeira essência filosófica ou estilística da fase de maturidade. Acaba passando uma imagem errada do que ele realmente é. Exato. Se o contato se resumir a Noites Brancas, a pessoa perde toda a dimensão do peso psicológico e da polifonia que tornaram ele um pilar da literatura mundial. Em vez disso,
As fontes são brilhantes ao sugerir entradas muito mais inusitadas, algumas até absurdas, que preparam o terreno. E o termo absurdo aqui é bem literal. Um dos pontos de partida mais geniais e subversivos que os materiais destacam é o conto O Crocodilo, que foi publicado em 1865. A premissa quebra completamente aquela expectativa do tormento russo, sabe? É hilário. É muito engraçado. Um homem da elite intelectual vai passear em um shopping center de São Petersburgo e acaba engolido vivo por um crocodilo em exposição. O detalhe fantástico é que ele não morre nem entra em pânico. Ele se acomoda lá dentro do réptil e começa a discursar sem parar sobre princípios de economia e as novas tendências europeias para o público que está do lado de fora. Essa obra é vital, porque destrói na hora aquele preconceito de que toda a literatura dele é puramente feita de miséria e sofrimento espiritual. Mostra um senso de humor corrosivo. Ele está usando uma situação digna do surrealismo mais moderno para satirizar a modernização da Rússia. O capitalismo emergente. Isso, e as vaidades da intelectualidade da época. Ele foge do realismo engessado do século XIX e mostra uma flexibilidade narrativa imensa. Outra obra curta que os guias recomendam e que contrasta bastante com esse humor é O Sonho de um Homem Ridículo. Esse é bem profundo. Muito. Acompanhamos um homem completamente racionalista, um nihilista, convicto de que nada no universo importa, que decide tirar a própria vida. Mas, antes do ato final, ele adormece e é transportado para um mundo edênico, uma sociedade perfeita e utópica. A função dos sonhos na estrutura narrativa dele é fascinante. O roteiro literário aponta que, pro Dostoiévski, os sonhos vão muito além de meros delírios febris. Eles não são só ferramentas estéticas. Eles são tratados como verdadeiros portais investigativos. Atuam quase como premonições, né? Sim, eles rompem as barreiras da mente, onde a racionalidade tenta abafar os apelos mais profundos da consciência moral. É através do sonho que esse racionalista irredutível acaba confrontando a própria essência que ele tentava negar. E por falar em confrontar a própria essência, a gente precisa voltar no tempo e falar do primeiro romance dele, Gente Pobre, de 1846. Ele amarra direitinho aquele conceito do pequeno homem que você mencionou antes. Sem dúvida. Gente Pobre introduz um Makar Devushkin, que é um copista de repartição pública bem modesto e empobrecido, que nutre um afeto profundo por uma parente distante. Tem um artigo nas nossas fontes focado só nessa obra, que destaca uma cena de força psicológica assim brutal. A cena do botão. Essa mesma. O momento em que o Makar, usando roupas todas surradas e se sentindo patético, é chamado à sala do chefe. No meio daquela tensão toda, um botão do uniforme já esfarrapado dele se solta e cai no chão bem na frente da autoridade. Essa não é só uma descrição de cenário. Essa queda do botão materializa um dos temas mais angustiantes da psicologia humana retratada pelo autor. É a vergonha social tornada física, não é? O peso absurdo do olhar do outro sobre você. Precisamente. A dor não vem só da privação material em si, mas da consciência superaguda dessa miséria sendo refletida e julgada pelo olhar de uma figura de poder. É a humilhação desmascarada ali na frente de todo mundo. Ele entende o lugar dele no mundo naquela hora. O Makar entende a extensão da sua invisibilidade social, não quando ele passa fome, mas quando ele vê o chefe olhar para aquele botão rolando pelo chão. Essa precisão cirúrgica em capturar a vergonha e a neurose de quem está à margem da sociedade é o alicerce absoluto para a fase dos grandes romances. E se toda essa construção atua como uma fundação, isso leva a gente direto ao prato principal do nosso mergulho de hoje, a ordem de leitura dos gigantes. E o consenso de todas as fontes aponta Crime e Castigo como a porta de entrada definitiva. Uma escolha perfeita. Imagina o suspense psicológico executado à perfeição. Temos o Raskolnikov, um ex-estudante mergulhado na miséria, que desenvolve uma teoria napoleônica bizarra. Ele se convence de que pertence a uma categoria de homens extraordinários que estariam acima da moralidade comum e por isso ele teria o direito de assassinar uma velha agiota que ele considera um parasita da sociedade. O ato em si acontece super rápido no livro. Sim.
O brilhantismo é que o resto do livro foca quase que inteiramente na desintegração mental dele e no jogo de gato e rato implacável que ele trava com o investigador de polícia, o Porfírio Petrovich. E é aí que o thriller ganha uns contornos de inovação narrativa sensacionais. A genialidade de Crime e Castigo é eliminar aquela distância segura entre quem lê e o criminoso. A narrativa te tranca dentro da mente febril, claustrofóbica e paranoica do Raskolnikov. A gente sente a febre dele. Exato. A culpa atua não como uma punição divina distante caindo do céu, mas como uma força destrutiva interna que vai apodrecendo o personagem vivo. A dinâmica com o investigador é puramente psicológica. O detetive não está lá procurando impressões digitais ou provas materiais. Ele procura pressionar a psique do Raskolnikov até a confissão. Isso torna a leitura incrivelmente ágil. Tem um senso de urgência o tempo todo. É o estudo de um indivíduo que tenta se corromper intelectualmente, mas cujo corpo e mente rejeitam essa corrupção. Ele busca ativamente uma forma de redenção. E é justamente esse arco de queda e luz que serve de ponte perfeita para a próxima recomendação dos guias, O Idioto. Que funciona quase como a imagem espelhada de Crime e Castigo. Verdade, se num deles a gente tem um indivíduo que se suja nas trevas buscando retornar à luz, e um idiota a premissa diametralmente oposta. A obra apresenta o príncipe Mishkin, que foi construído para ser a representação da alma mais gentil, inocente, compassiva que se possa imaginar, uma encarnação da pureza absoluta. A tragédia dramática do romance está na observação fria de como essa bondade cristalina reage ao ser atirada aos leões da alta sociedade do século XIX. E a resposta a essa reação é de um pessimismo brutal. A inocência do príncipe Mishkin não salva a sociedade. Ela expõe o quão corrompido, cínico e pautado por manipulações aquele ambiente se tornou. A luz dele atrai a cobiça e a loucura das pessoas ao redor. É um experimento narrativo muito angustiante. A pureza incomoda demais, né? Incomoda e se torna quase uma doença, num mundo que não sabe mais como lidar com ações genuínas e desinteressadas. E bom, após explorar essa dualidade extrema entre a culpa assassina e a bondade destruída, a sequência de leitura sugerida nos leva a uma das experiências mais claustrofóbicas e desafiadoras da literatura mundial. Memórias do Subsolo. Esse título sempre vem acompanhado de um imenso sinal de alerta em qualquer guia de leitura que a gente olhe. Apesar de ter só umas 120 páginas, exige uma resistência tremenda de quem lê. As primeiras 60 páginas são um monólogo jorrado, amargo, desconexo e altamente agressivo. É um soco no estômago. O narrador é um homem sem nome, recolhido em um porão que é tanto físico quanto psicológico. E trata-se de um dos protagonistas mais detestáveis e rancorosos já criados. Ele se gaba, se contradiz no minuto seguinte, ofende os outros e ofende a si próprio numa espiral de ódio que realmente testa os limites da nossa paciência. Mas essa exaustão narrativa tem um propósito arquitetural muito específico. Não pode ser encarada apenas como um descontrole do autor. Aquele caos verbal é a própria tese do texto. O narrador está rejeitando de forma militante a racionalidade pura, o determinismo científico e aquelas correntes utópicas da época. O pessoal que achava que a ciência ia curar todos os males da humanidade. Exatamente. O personagem do Subsolo prefere causar dor a si mesmo, destruir a própria vida e tomar decisões irracionais apenas para provar que possui algo que os cálculos matemáticos não podem prever. A liberdade de escolha absoluta. Ele chega a dizer que prefere que 2 e 2 sejam 5, se for a vontade dele. Isso. E é por escancarar que a irracionalidade é um pilar indissociável da liberdade humana que Memórias do Subsolo conquistou o status de texto fundador da filosofia existencialista. É a pedra fundamental que abriu caminho para pensadores como Sartre ou Camus. E se o Subsolo explora o veneno da mente no isolamento, o próximo salto lógico na bibliografia é entender o que acontece quando esse veneno se espalha para o coletivo. E é aí que os demônios entram em cena como um verdadeiro thriller de conspiração política. As fontes avisam que a curva de aprendizado ali no começo é bem íngreme. A obra investe 200 páginas na construção meticulosa do mundo. É um começo lento.
apresentando as tensões entre velhos liberais e jovens nihilistas. Sim, mas superada essa apresentação, o enredo acelera de uma forma espantosa. O suspense explode em duelos armados, manipulações psicológicas, assassinatos e a instabilidade total de uma pequena província que simplesmente entra em colapso. E o aspecto mais impactante de Os Demônios é o seu forte vínculo com eventos históricos da época. Os artigos destrincham que o pano de fundo da trama foi diretamente inspirado pelo assassinato do estudante Ivan Ivanov. Isso foi orquestrado por um círculo revolucionário russo liderado por um cara chamado Sergei Nechayev. Um caso real e chocante. Muito chocante. E a genialidade narrativa está em transformar um relato criminal em uma reflexão profunda sobre o perigo das ideologias absolutas. O romance funciona como uma autópsia dos primeiros sinais de radicalização política e terrorismo. Demonstra, com uma precisão que ainda ecoa nos dias de hoje, como essas ideias, quando caem nas mãos de homens vazios e sem bússola moral, perdem qualquer propósito altruísta. Servem só para instaurar a destruição mútua. A destruição mútua e o caos desenfreado, exato. Tendo passado por tudo isso, pela culpa, pela bondade esmagada, pelo veneno do isolamento existencial e pela loucura ideológica coletiva, o caminho inevitavelmente chega ao grande ápice. Os irmãos Karamazov. O chefe final da literatura russa. Com certeza. Foi escrito ao longo dos anos finais da vida dele e é a obra que consome, refina e eleva todas essas premissas trabalhadas antes. O núcleo do romance está numa dinâmica familiar super explosiva. Tem um pai detestável e 3 irmãos que, segundo a crítica especializada, dividem e representam as facetas da própria alma conturbada do Dostoiévski. É uma observação cirúrgica. Os irmãos funcionam como arquétipos em constante choque elétrico. De um lado, a gente tem o Dmitri, que personifica aquele impulso visceral, a paixão desenfreada, os instintos mais básicos do homem russo daquela era. Depois tem o Alyosha, que é a figura do novato no mosteiro, encarnando a pureza, a tentativa de alcançar o amor universal. E, por fim, o Ivan. O Ivan é denso. Muito. É o intelectual, frio, imerso no ceticismo absoluto e dono de uma racionalidade curtante. E é no embate intelectual e moral entre o Alyosha, que é o crente, e o Ivan, o ateu, que a polifonia atinge o seu momento de maestria máxima. Isso acontece através do que os teóricos chamariam de técnica do argumento mais forte. E sobre isso, o ensaio em vídeo que fez parte do nosso material de pesquisa tem uma análise muito pontual. Hoje em dia, nos debates modernos, é extremamente comum a gente ver a falácia do espantalho. Ah, o tempo todo. Acontece direto. Alguém pega a ideia do adversário, distorce os fatos, constrói uma versão frágil, ridícula daquele argumento, e então derruba essa versão fraca para cantar vitória. Em Os Irmãos Karamazov, a estrutura narrativa faz exatamente o oposto disso. O Dostoiévski elabora o que a gente chama de homem de ferro. A audácia dessa construção é uma coisa que me deixa impressionado, principalmente se a gente lembrar do panorama pessoal do escritor, que era um cristão devoto e assumido. Ele podia muito bem fazer o ateu ser ridículo. Podia, mas em vez de criar um ateu caricato para ser facilmente refutado, ele entrega na boca do Ivan a articulação mais inteligente, lógica e devastadora possível contra a providência divina e a existência de Deus. Tem o famoso capítulo onde o Ivan declara que devolve o ingresso para o universo. É uma rejeição feroz da ideia de que qualquer harmonia divina futura poderia justificar o sofrimento e a dor de crianças inocentes no presente. É de arrepiar. Ele edifica uma muralha argumentativa praticamente impenetrável que desafia as próprias crenças do autor. E, em seguida, ele tenta confrontar essa lógica férrea não com contra-argumentos intelectuais, mas com a vivência prática do Alyosha, com o amor ativo, a ação ética silenciosa e a compaixão profunda. O embate não se resolve em um tribunal de palavras. E se resolve no campo das ações morais perante o caos do mundo. E aqui, só para deixar muito claro e sermos justos com a nossa audiência, a nossa intenção ao relatar tudo isso é apenas observar a genialidade narrativa dele. Isso. A gente precisa deixar claríssimo que estamos relatando a capacidade de equilibrar esses debates. A gente não toma partido sobre as crenças religiosas,
política revolucionária ou filosofias que são apresentadas nos livros. O objetivo é puramente exaltar a busca humana pelo ideal que a obra propõe. A imparcialidade estrutural é o trunfo aqui. Exatamente. A neutralidade dele não é uma ausência de opinião, mas um respeito profundo pela capacidade de quem está lendo de transitar por toda essa complexidade. E para amarrar os fios da nossa análise, o panorama claro que emerge dos guias é o de um homem que recolheu os estilhaços de uma trajetória impiedosa. Desde sentir a morte iminente diante de fuzis, suportar o frio e o trabalho esgotante na Sibéria, a estrutura desses romances exige que a gente dê uma desacelerada. Nos ensina a abraçar o conflito, as contradições intrínsecas ao ser humano, provando que a verdade psicológica quase nunca mora em respostas limpas ou fáceis de digerir. A ambiguidade é a regra do jogo, não a exceção. É o antídoto intelectual absoluto contra as certezas de consumo rápido que a gente vê por aí. É o que faz ele ser tão imortal, né? Sem dúvida. E, encaminhando o final da nossa análise profunda, é fundamental deixar uma semente plantada, uma provocação intelectual para embalar a reflexão da nossa audiência depois que a imersão acabar. Vamos lá. Pensem o seguinte: se essas tramas utilizavam o isolamento nos quartos minúsculos, a convivência forçada e a pressão atmosférica daquelas ruas sufocantes de São Petersburgo lá no século XIX, para levar seus personagens à beira da loucura ou à beira de uma epifania profunda, que forma tomaria a mente de um protagonista dostoievskiano, sendo forjado no tecido social do mundo de hoje? Essa é uma pergunta muito forte. Um mundo onde a gente mantém uma conexão digital incessante o tempo inteiro, que na teoria deveria nos unir, mas que paradoxalmente nos deixa muito mais isolados, reativos e trancafiados nos nossos próprios subsolos ideológicos do que em qualquer época anterior. É o tipo de reflexão que atualiza o legado da obra de um jeito brilhante. O cenário da angústia mudou, daqueles cortiços frios para os algoritmos de interação social. Mas a vulnerabilidade e os gatilhos da nossa natureza humana continuam assustadoramente os mesmos. A jornada de exploração continua tão urgente quanto era há mais de um século. E cabe a cada pessoa que vai encarar esses livros decodificar esses paralelos por conta própria. Não poderia haver conclusão melhor para essa imersão. A gente se despede com o sentimento de que a missão estrutural foi cumprida. O convite está feito para que a nossa audiência se aproprie dessas ferramentas narrativas e escolha, sem nenhum receio do volume de páginas, o ponto de partida que mais aguçar a curiosidade. Encarem os debates e explorem os labirintos de suspense e filosofia que o Dostoiévski desenhou. Vale cada página lida, eu garanto. Nós continuaremos por aqui em busca do próximo grande mapeamento para vocês. Até a próxima imersão profunda.